2 Samuel, capítulo 24. Eu vou ler com vocês na NVI. Os que encontraram, digam amém. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar. Gileade e Cádiz dos hititas chegaram a Dan-Jaarã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então, Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente, o profeta, dele: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, verso 16, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra. E disse: por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei
pode ficar com o que quiser, e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, verso 24: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez, antes de meditarmos um pouco mais nesse texto. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Aqui estamos, nesse culto público, na tua presença, e lemos a tua palavra, depois de termos intercedido uns pelos outros, pelo teu povo, por nossa nação e por outras nações, incluindo Israel. Depois de termos adorado o teu santo nome, mas nós te pedimos que possamos compreender nesta noite a tua palavra que a maioria das pessoas que aqui estão e são membros desta igreja já leram durante essa semana e provavelmente meditaram nela ao longo dos últimos dias. Agora que vamos meditar nela, depois da sua leitura, que o teu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras Sagradas, fale e confirme e testifique no nosso coração a tua palavra. E nós tenhamos condições, por tua graça, de aplicá-la no nosso cotidiano e na nossa vida. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus. Queridos irmãos, então vamos meditar nesse texto. Eu pensei bastante e entendi que um bom tema para essa mensagem é cuidado com o pecado. E muitas vezes aqui na nossa igreja, durante as mensagens, a gente tem tratado do pecado, porque os textos da nossa leitura na Escritura tratam do pecado. E quem somos nós para não sermos fiéis ao que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Nós não temos condições de fugir dela, nós não temos autoridade nenhuma para divergir daquilo que a palavra de Deus diz, e de forma nenhuma podemos minimizar a sua mensagem. Antes, o nosso papel aqui é o papel de ministrá-la e de nos esforçarmos para sermos fiéis. Esse capítulo, ele nos mostra que a nossa luta contra o pecado é uma batalha constante. Não pense que você vai batalhar contra o pecado um dia, depois, um mês depois, daqui a um ano. Não, é uma batalha contínua e constante. E ela vai se estender até os últimos dias de nossas vidas aqui na face da terra. Não vai haver nenhum dia que você vai poder baixar as armas, abaixar a guarda e dizer: eu estou livre, eu não preciso mais batalhar. Não, todos os dias você vai precisar enfrentá-lo. E Davi, um homem vivido, um homem muito experiente a essa altura, ele reinava pela graça de Deus nesse momento gloriosamente. Era um momento, digamos assim, muito bom, né, no reinado de Davi. Ele já havia sofrido muito com as consequências do pecado cometido contra Urias e também contra a sua mulher Batseba, que depois se tornou sua mulher, e trazia consigo as marcas do pecado na sua alma e, como nós meditamos hoje pela manhã, também na sua família. Mesmo assim, nós devemos entender que, nesse momento, ele parece ter descuidado novamente. Ele que sofreu tanto e ainda sofria com as consequências do pecado, nesse texto aqui, muito próximo do final da sua vida, ele já era provavelmente um homem idoso a essa altura, ele descuidou novamente. E Deus, em sua soberania, usou o descuido do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, para tratar com o seu povo Israel.
que por uma razão desconhecida incorria em pecado, havia tropeçado em pecado. Nós não sabemos exatamente qual o pecado foi. E uma lição de advertência quanto ao pecado que nos é dada neste texto, ou através desse texto, de uma maneira muito clara, e eu penso que até solene é: cuidado com o pecado. Vamos dizer juntos? Cuidado com o pecado. Nós precisamos ter muito cuidado. Não baixe a guarda, não baixe as armas. Você precisa continuar cuidando, sem dúvida nenhuma. Então eu queria meditar com vocês muito brevemente em 4 pontos baseados nesse capítulo 24, que é o último do livro de 2 Samuel. Na verdade, nós já entramos no livro de 1 Reis. Primeiro ponto é que o Senhor Deus, a quem nós servimos, Ele é um Deus que se ira com o pecado. Falsos profetas têm dito que Deus não se importa muito com o pecado, que Deus é muito grande, muito poderoso, que a graça dele é abundante, que Ele não se importa muito. Isso não é bíblico. Isso não tem fundamento na palavra de Deus. O que nós lemos no Novo e também no Velho Testamento é que Ele se ira. E o texto diante de nós nos diz, veja aí na sua Bíblia, eu peço que todos permaneçam com ela aberta, para facilitar a sua meditação, a sua reflexão e a sua conferência durante a exposição. Então o texto nos diz que mais uma vez, quer dizer, não foi a primeira vez, mais uma vez, irou-se o Senhor contra Davi? Não, irou-se o Senhor contra quem, gente? Contra Israel, contra a nação de Israel. E nós sabemos que houveram muitos momentos em que Israel pecou contra o Senhor. Israel como nação, como comunidade. E nesse caso eu já adiantei, nós não sabemos qual foi o motivo. Nós não sabemos onde a nação de Israel havia tropeçado. Mas o histórico, tanto do Senhor quanto da nação de Israel, devem nos servir de referência para compreendermos o que Deus quer nos ensinar através desse texto. Primeiro, considerando o Senhor nosso Deus, Ele é sempre santo, e Ele é sempre justo. É por isso que a ira de Deus, ela é sempre apropriada. Eu e você não temos nenhuma condição de questionarmos a ira de Deus, porque Deus é santo, e Deus é sempre justo. Mas Israel, por sua vez, era um povo de dura cerviz. E nós nos assemelhamos aos judeus nesse sentido, porque muitas vezes o nosso coração é duro. Deus está falando conosco, Deus está tratando conosco, mas nós endurecemos o coração. Israel, portanto, era um povo de dura cerviz, obstinado, e muitas vezes propenso ao pecado. Isso atraía a ira divina contra aquele povo. Irmãos, embora Deus nunca seja, e nós deduzimos isso pelas Escrituras Sagradas, o autor do pecado, é fato que em sua ira, diz o versículo 1, confira aí novamente, o Senhor incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Deus queria tratar com aquele povo que estava incorrendo, recaindo novamente em pecado. E, na sua sabedoria infinita, Ele decidiu usar o rei Davi, para tratar com o seu povo nesse processo. Eu disse agora há pouco, Davi provavelmente já era uma pessoa idosa, uma pessoa madura, uma pessoa que caminhava com Deus há muito tempo. Mas nós entendemos que aqui o rei Davi foi provado naquela situação. E ao ser provado, ele sucumbiu em pecado. Deus o provou, e ao ser provado, ele sucumbiu em pecado. Isso já aconteceu com você? Você já foi provado em uma situação e caiu em pecado? Eu tenho certeza que já, porque isso já aconteceu também comigo, muitas vezes. Agora, o mesmo relato que está registrado lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, nos diz que
Foi Satanás quem se levantou contra Israel e que levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Porque esse é um texto, para muitas pessoas, de difícil interpretação. A conclusão que nós chegamos é que o Senhor Deus permitiu que Satanás tentasse a Davi e fosse bem-sucedido. Deus permitiu, mas o objetivo de Deus naquela situação estava mais adiante. Não estava propriamente dito com o Davi, com o rei Davi. Deus, eu repito, ele queria tratar com o povo. Ele queria tratar com aquele povo. Então, vejam que nessa história do recenseamento promovido por Davi, não é? O Davi, ele se mostrou obstinado e, na minha opinião, cego. Parece que ele ficou completamente cego. Parece que ele se esqueceu da sua caminhada com Deus, parece que ele se esqueceu de tudo aquilo que Deus o havia ensinado. E é interessante porque o comandante dos seus exércitos, Joabe, que era um homem controverso, era um homem muitas vezes ambíguo, e vocês devem ter percebido isso na nossa leitura comunitária, muitas vezes interesseiro. Nessa situação, o Joabe foi mais sábio que Davi. E tentou impedi-lo, lá no versículo 2 e 3, de assim proceder. Mas diz o versículo 4, que infelizmente a palavra do rei prevaleceu. E a contagem dos homens que podiam servir no serviço militar, que podiam ir para a batalha, ela foi executada. O problema não era fazer um censo. E eu sei que vocês que já conhecem essa passagem há muito tempo, sabem muito bem disso. O problema é você fazer um censo, ou fazer qualquer coisa, sem que Deus o tenha ordenado. Esse é o problema gravíssimo, de você construir um plano, de você fazer um projeto, e não consultar a Deus, e não depender de Deus para executar aquele projeto. Algumas pessoas dizem que Davi fez isso por causa do orgulho, por causa da soberba, ou quem sabe por causa da incredulidade, porque ele temeu alguma coisa, ele queria saber quantos homens ele tinha, se uma determinada situação inusitada surgisse, e por isso ele mandou realizar o censo. E Joabe, depois de ter a sua voz vencida, saiu com seus homens, que circundaram a terra de Israel, no sentido anti-horário, começando na região sudeste de Israel e terminando na região sudoeste. E os números que eles coletaram eram impressionantes. Impressionantes. 1.300.000 homens que podiam puxar a espada, que podiam servir no serviço militar. Crônicas registram que eram 1.100.000 homens, sem contar os levitas e os benjamitas. Então, irmãos, o primeiro ponto que nós devemos entender aqui nesta palavra, e o Espírito Santo, eu creio, quer falar conosco de uma maneira muito direta, é: Deus, o Senhor, se ira com o pecado. Não veja Deus como uma pessoa boazinha que vai tolerar o pecado como se nada tivesse acontecido. Não, ele se ira, ele fica indignado. Em segundo lugar, nós precisamos ter consciência de pecado. Então vocês entenderam aqui que o Davi, ele sucumbiu ante o assédio maligno. Mas como o coração daquele homem estava no Senhor, como antes de todas as coisas, e apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, ele era uma pessoa que realmente amava a Deus, ele se arrependeu. A Nova Versão Internacional diz que ele sentiu remorso, mas a palavra hebraica que é usada aqui nesse texto, indica que o coração dele se sentiu ferido. O coração dele bateu mais forte, acelerado. O coração dele doeu. Ele percebeu que, de fato, ele havia feito algo muito errado. E quando ele percebeu, quando ele teve consciência da magnitude do seu pecado, da sua falha, do seu erro,
ele fez aquilo que todo servo de Deus genuíno faz. O que ele fez? Correu para os pés do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Que bênção! Ele correu para os pés do Senhor e ele disse, veja aí na sua Bíblia, no versículo 10, pequei gravemente contra o Senhor. Ou pequei muito com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Ele está dizendo aqui, Senhor, eu fui um tolo. Eu fui um insensato ao agir dessa maneira, eu não poderia ter agido, eu não poderia ter procedido dessa forma. Irmãos, coisa terrível, eu repito para vocês, é sucumbirmos em pecado, é desviarmos do alvo, é errarmos o caminho que Deus nos orientou, é cedermos às investidas do maligno, dando lugar à nossa carne, muitas vezes, interesseira. Mas é maravilhosa essa cena de um pecador que se arrepende e corre para os pés do Senhor. Essa cena é uma cena maravilhosa. É da vontade de Deus que o seu coração bata mais forte todas as vezes que você incorrer em pecado. Pode ser um pecado que você está cometendo dentro da sua casa, contra o seu cônjuge, contra o seu filho, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra um amigo, um colega de trabalho, um chefe no trabalho. Se você percebe que pecou contra Deus e contra essa pessoa, o seu coração precisa bater forte. Você não pode ver o pecado e seguir tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, ou como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos, nesse sentido, aprender com Davi, e não permanecer muito tempo no pecado, mas rapidamente correr aos pés do Senhor, confessar o nosso pecado e suplicar o seu perdão. Nós precisamos fazer isso, e eu penso que se vocês forem fazer isso, e provavelmente vocês já fizeram isso muitas vezes, isso será feito com lágrimas nos olhos, olhos marejados na presença de Deus. Amém? Que Deus te dê a graça, nos dê a graça, de termos, sempre que necessário, consciência dos nossos pecados, de sermos sensíveis quando isso acontecer em nossas vidas. Mas um terceiro ponto que eu gostaria de apresentar a vocês, baseado nesse texto, é que o pecado, irmãos, ele mata. E nós já falamos sobre isso, até tivemos uma mensagem aqui com esse tema. Mas o que eu quero dizer é que se o pecado mata, a misericórdia divina salva. Se o pecado tem potencial ofensivo de matar, neutralizar uma pessoa, a misericórdia divina pode salvar. Deus, ele já havia ordenado, você vê que de um lado, Davi tinha confessado seu pecado. Estava ali aos pés do Senhor, mas do outro lado o Senhor já tinha falado com seu profeta, com Gade, para que ele comunicasse, versículo 11, veja aí na sua Bíblia, a determinação do Senhor. Então, mas eu gostaria que vocês compreendessem aqui, que não obstante Deus estivesse reconhecendo o pecado de Davi, a punição era direcionada a quem? Ao povo. A punição era direcionada contra o povo, era contra o povo que o Senhor Deus estava irado, era com o povo que Deus queria tratar. Interessante, irmãos. Porque de maneira extraordinária, o Senhor Deus deu ao seu servo Davi a possibilidade de escolher a disciplina, versículo 12, não foi? Interessante isso, isso é extraordinário na Bíblia, isso é incrível. 3 opções estavam diante do rei: a fome, a fuga dos adversários ou a praga, versículo 13. E o Davi estava muito pressionado. E ele estava muito angustiado. Se vocês já passaram por um momento de angústia, vocês sabem o que Davi estava passando naquele momento. Veja aí no versículo 14. É grande a minha angústia, mas prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Você vê que as 2 primeiras opções deixariam
a nação de Israel, o povo hebreu, à mercê dos seus inimigos, seja na fuga deles, naquele momento, ou por causa da fome, eles teriam que correr para outras nações, e eles ficariam expostos. Mas a terceira opção, aquela que Davi escolheu, depositaria o controle totalmente nas mãos do Senhor. Até naquele momento de angústia e de tristeza, Deus deu ao seu servo Davi o discernimento correto. E Davi sabia que o Senhor era misericordioso. Davi sabia que o Senhor a quem ele amava era digno de confiança. Irmãos, quantos crentes passam tantos anos na vida sem realmente confiar em Deus? São pessoas incrédulas, não conseguem confiar no Senhor. Mas Davi era um homem que, apesar das suas faltas, ele havia aprendido a confiar no Senhor, e ele havia crescido no relacionamento com Deus de alguma forma. Então, de norte a sul, diz o versículo 15, uma praga de origem espiritual. Irmãos, essa praga era de origem espiritual. Ela matou 70 mil homens. Vocês se lembram aqui que no censo que está registrado aqui em Samuel, quantos homens foram levantados? 1.300.000. E desses 1.300.000, morreram aproximadamente 5%. Em um dia. 70 mil. Então, por trás daquela praga, por trás daquela matança, estava um anjo do Senhor, executando aquela matança. Mas quando o anjo se aproximou de Jerusalém, versículo 16, confira aí na sua Bíblia, diz o texto bíblico que o Senhor arrependeu-se. Nós devemos interpretar isso aqui da seguinte forma: o Senhor entristeceu-se naquele momento, e de maneira semelhante ao que nós vimos em Davi, o coração de Deus parece que também bateu mais forte naquele momento, e ele proferiu palavras lindas, irmãos, pelo menos para mim me pareceram lindas, e eu penso que devem parecer lindas para todos nós que trouxeram um grande alívio. Que palavras lindas foram essas? Pare, já basta. Glória a Deus, irmãos. Essa foi a ordem que o Senhor Deus deu. Queridos irmãos, na cruz do Calvário, o Senhor Deus interrompeu a sentença de morte que nós carregávamos. Foi quando Jesus derramou o seu sangue, a sua carne foi ferida. Naquele momento, Deus disse: pare, já basta. Eu vou retirar essa pessoa da miséria espiritual, da morte eterna. Eu vou resgatá-lo. Eu vou colocá-lo em um lugar completamente diferente. Interessante, não é? Porque o anjo da morte estava próximo da eira de Araúna, não é verdade? O Jebuseu. E o nosso texto nos diz que Davi e as autoridades que estavam com ele naquele momento terrível, naquele momento de luto, viram o anjo. Agora, o texto que nos traz o mesmo relato, que é um correlato, em 1 Crônicas 21, ele nos dá mais detalhes dessa visão. Se você quiser conferir, lá em 1 Crônicas 21, 16, diz assim, que Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra. Então a gente deduz que era um anjo gigantesco, muito poderoso, realmente, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Ele estava a ponto de continuar a matança sobre Jerusalém. Essa é a cena. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Que cena incrível é essa? E ao que tudo indica, irmãos, Araúna e os seus filhos também viram o anjo e ficaram aterrorizados. Versículo 20 de 1 Crônicas 21 nos diz que Araúna estava debulhando o trigo e virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. A cena foi terrível, foi assombrosa, a ponto de Araúna e seus filhos correrem para se esconder, porque a morte era iminente sobre Jerusalém. Irmãos, quando Davi viu a carnificina
em andamento contra o povo hebreu, desferida pelo anjo do Senhor, enviado pelo Senhor, ele clamou a Deus. E ele fez uma coisa que todos os homens e mulheres de Deus fazem com muita frequência. Ele assumiu a responsabilidade dele. Veja aí o que diz o versículo 17. Ele disse: fui eu quem pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e a minha família. Vocês percebem a integridade de Davi, irmãos? Vocês percebem porque ele foi chamado, apesar dos seus pecados, das suas falhas, do homem segundo o coração de Deus? O coração dele não era corrompido. Ele não vivia no pecado. Ele era um homem sensível a Deus. Agora, pelo conhecimento que ele detinha àquela altura, e ele não era um conhecimento pleno, ele estava correto. Mas Davi não sabia que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava querendo tratar com o seu povo. Ele não tinha essa informação. Às vezes, irmãos, e eu quero dizer isso aqui com muito temor a Deus, um povo somente é despertado depois de uma catástrofe. Às vezes as pessoas estão brincando, convivendo pacificamente com o pecado, individualmente, em família, uma igreja, uma nação, e eles só são despertos quando uma catástrofe cai sobre a cabeça deles. Aí todo mundo assusta, as pessoas se assustam. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha vida espiritual? O que está acontecendo com a minha família? E Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, Ele pode muito bem permitir catástrofes simplesmente para salvar vidas. Simplesmente para despertar pessoas do seu entorpecimento espiritual. Isso está muito claro aqui, porque Davi, quando ele se humilhou e reconheceu a sua culpa, vocês perceberam qual foi a resposta que Deus deu para ele? Nenhuma. Deus não disse nada, porque Deus estava focado em tratar com o povo. Nós devemos entender, irmãos, e eu penso muito disso, olhando para a minha vida e para a minha família também. Às vezes nós podemos estar envolvidos em um programa espiritual que é muito maior que a nossa visão não pode alcançar. E isto, misteriosamente, envolve a nossa vida de consagração a Deus ou até a nossa vida de pecado. Deus pode usar tanto uma coisa quanto a outra para executar seus desígnios santos e soberanos. E é por isso que nós devemos temer a Deus, cair de joelhos diante dEle e suplicar o favor dEle. As coisas estão obscuras na sua vida, você não está entendendo porque as coisas não se encaixam, tem muito tempo que você está deslizando, não está acontecendo. Caia aos pés do Senhor, busque a Deus com todo o seu coração, proclame um jejum, humilhe-se diante de Deus. Até que Ele torne claro o que Ele realmente está fazendo e abra a sua visão para que você possa compreender o plano maior, o programa maior dEle. Amém? Então, irmãos, a misericórdia de Deus é grande e ela se manifesta para salvar, mas o pecado mata. E o último ponto que eu queria dividir com vocês antes de nós orarmos, encerrando o nosso culto, é que, sem dúvida alguma, esse texto, dentro do contexto canônico das Escrituras, nos ensina claramente que a cruz, ela é o fim da maldição do pecado, sem dúvida alguma. A cruz é o fim da maldição do pecado para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Então, diante da maldição, o Senhor Deus deu uma ordem. E qual foi a ordem que Ele deu? Ele ordenou, versículo 18, olha aí na sua Bíblia, que fosse edificado exatamente naquele lugar onde o anjo parou. Vocês lembram da cena? Com a espada na mão, pronta para atingir as pessoas que viviam em Jerusalém. Então, naquele lugar, na Eira do Araúna, deveria ser edificado um altar. E sacrifícios deveriam ser feitos naquele lugar. Aquele lugar seria mais tarde
o lugar onde Salomão edificaria o templo do Senhor, e hoje nós temos toda uma batalha em torno daquele lugar, onde nós temos o Muro das Lamentações. Era um lugar especial e continua sendo até hoje. Vocês viram que o Araúna, ele reverenciou o rei, e ele tomou conhecimento do motivo da visita do rei, porque ele naturalmente ficou assustado. Não é todo dia que você recebe na sua casa um rei, com a sua comitiva. Será que ele veio para me matar, tirar a minha vida? Ele ficou assustado, ele quis, um esclarecimento, e ele foi esclarecido. A ilha deveria ser comprada, e ali um altar deveria ser edificado, para que a praga que assolava o povo, já havia matado 70 mil, cessasse. E muitos sacrifícios seriam feitos naquele lugar, a partir daquele dia. E todos esses sacrifícios prefigurariam o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado em nosso favor na cruz do Calvário. Todos eles prefigurariam o sacrifício de Jesus Cristo. Eles seriam como uma sombra do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Grande alegria para nós, não é? Essa lembrança. E diante do altar, diante dos sacrifícios feitos a Deus, simbolizando o Senhor Jesus Cristo, a praga cessaria. A praga que começou sobrenaturalmente, não naturalmente, seria também sobrenaturalmente interrompida, porque a origem dela era espiritual. Diz o texto, no versículo 25, que Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. É maravilhoso a gente notar aqui que de boa fé, de boa vontade, o Araúna quis ofertar a eira ao rei. Mas Davi tinha convicção de que ele não poderia oferecer a Deus algo que não lhe custasse nada, versículo 24. Quantas pessoas oferecem a Deus apenas das sobras, né? Eu já falei para vocês que tem pessoas que têm uma empolgação para fazer tantas coisas, mas chegam à casa de Deus um bagaço. Não conseguem prestar atenção na palavra de Deus, não conseguem concentrar-se, porque o melhor foi dado para outra coisa, para uma outra atividade, não foi dado a Deus. Eu penso que o nosso culto, como diz Romanos 12, deve ser racional. Eu, quando estou pregando, ou quando estou ouvindo uma mensagem que é trazida aqui nesse púlpito, eu peço a Deus, Senhor, eu quero a minha mente em chamas, eu quero o meu coração ardendo, porque é a palavra do Senhor. Davi teve convicção que não poderia dar a Deus algo que não lhe custasse nada. Por quê? O Senhor Deus merecia, merece e merecerá sempre o melhor. O melhor do nosso coração, o melhor da nossa produção, da nossa energia, do nosso intelecto, das nossas forças. E o melhor que nós possamos fazer para promover o reino de Deus. Irmãos, Davi ofereceu o melhor, ele pesou 50 pratas e ficou. Parece que era um terreno que não era muito valorizado. Mal sabia o Araúna como aquele lugar se valorizaria. Mas 50 pratas era o equivalente, provavelmente, a vários meses de salário mínimo. Mas lembre-se que Davi entesourou bilhões de dólares nos dias de hoje para a construção do templo. Davi não era uma pessoa avarenta. Davi ofereceu a Deus sempre o melhor. E ali ele pesou 50 pratas, pagou o Araúna para ser entregue a Deus. Deus também, nosso Deus, nos deu o seu melhor, enviando o seu Filho Jesus para nos redimir, para nos salvar, para nos alcançar. Eu espero que você, em nome de Jesus, tenha a ousadia de dar a Deus o melhor que você é. Que você possa dar a Deus o melhor que você é, do seu dia a dia. Isso não é só dinheiro não, viu gente? Essa é uma má compreensão teológica e na prática de vida cristã. É o melhor de nós, da nossa vida, como seres humanos.
É isso que nós devemos oferecer a Deus. Amém? Eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações. 4. Bem breve, se nós vamos orar e vamos entregar nas mãos de Deus este culto, com uma adoração final daqui a pouquinho. Em primeiro lugar, a Bíblia não esconde, Deus está irado contra o pecado. Se você estiver vivendo a vida de pecado, não pense em encontrar um rosto com um sorriso largo para você, não. Deus está irado contra o pecado. Mas, em seu amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir dos nossos pecados, das nossas faltas. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração novo. Foi por isso que Jesus Cristo foi enviado a esse mundo, para que tivéssemos um coração novo. Agora, se todavia nós insistirmos em persistirmos no pecado, na vida de pecado, nós poderemos ver, contemplar manifestações da sua ira, e elas podem ser imprevisíveis. Então, eu apelo a vocês, se porventura você está vivendo uma vida de pecado, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você imitar Davi e dizer assim: Senhor, eu pequei gravemente contra o Senhor, eu tenho feito loucuras. O que eu tenho feito é um absurdo, meu Deus, diante de Ti, é incompatível com a Tua honra, com a Tua santidade, com a Tua glória, eu não posso continuar vivendo assim. E se humilhar diante de Deus. Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de mudança, não deixe para acertar essas contas amanhã. Porque eu não sei se você vai estar vivo, ou se eu vou estar vivo, nós não sabemos. O dia de consertarmos com Deus é hoje, é aqui, é agora. Em segundo lugar, peça a Deus que lhe dê consciência de pecado. Peça a Deus que lhe dê uma consciência aguçada, sensível. Peça a Deus que o seu coração bata forte, quantas vezes for necessária, para você entender: eu tenho falhado contra Deus, eu não posso viver assim. Peça a Deus que te guarde do coração duro, do coração insensível. Senhor, eu quero ter um coração sensível. Quero ter saúde física para o meu coração continuar pulsando, mas espiritualmente falando, eu quero ter um coração suscetível à voz do teu Espírito. Peça a Deus que te livre das racionalizações, que são justificativas para práticas pecaminosas. Em terceiro lugar, irmãos, a consequência do pecado é a morte. Mas nas misericórdias do Senhor nós encontramos esperança. Não queira colocar a sua vida nas mãos dos homens. Não queira colocar os seus negócios nas mãos dos homens. Não queira colocar a sua família, que é o seu bem mais precioso, nas mãos dos homens. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Ele é rico em misericórdia. Ele vai ter misericórdia de você. E Ele é poderoso para intervir. Ele pode muito bem tratar com você, com o rigor santo dEle, e ao mesmo tempo está te poupando de algo terrível no horizonte. Ele é poderoso para fazer tudo isso. Então, vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém? E por último, irmãos, a cruz de Cristo é o nosso ponto de partida. E é por isso que a nossa fé em Jesus Cristo é algo tão importante, não é? É ali que a maldição do pecado que pesava sobre nós, ela é anulada, ela é cortada. Vocês carregam algumas coisas que vêm dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. E algumas dessas coisas são malignas, são pecaminosas. Somente Deus em Cristo Jesus é poderoso para cortar aquele canal dessa seiva maligna que alcança a sua família de geração em geração. Deus é poderoso para cortar isso. Mas nós precisamos ir para os pés da cruz. Dizer: Senhor, eu creio em Ti. Tudo que meu bisavô, tataravô, meu avô, meus pais viveram, eu quero romper com isso, e eu quero tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Que o Senhor tem para a minha vida, e que isso alcance os meus filhos e os meus netos também. Vamos nos colocar em pé nesse momento.
Curve a sua cabeça nesse momento. Se a palavra de Deus nos alerta quanto à seriedade do pecado e o cuidado que devemos ter, é porque Deus nos ama muito. É porque o amor dele é transbordante. É porque ele, como um pai amoroso, não quer nos ver errar. Eu sou pai, e muitas vezes, só de cogitar que meus filhos sofram, agora meus netos, eu me entristeço. Meu coração dói. Quando eu vejo um irmão trilhando um caminho de pecado, de coração duro, eu fico triste também. Me entristece o coração. Nosso Pai Celestial tem um amor puro e profundo. E Ele pode muito bem, às vezes, tratar duramente, simplesmente porque nos quer bem, porque nos ama. Fale com Deus nesse momento, em resposta à palavra de Deus. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti. E sim, nós somos Tuas ovelhas, em Cristo Jesus e por meio dEle. Obrigado pelos alertas que o Senhor nos dá, pela grandeza do Teu amor que nos constrange muitas vezes. Obrigado porque, apesar da nossa obstinação, da nossa rebeldia, o Senhor vem sempre ao nosso encontro. O Senhor nos busca onde nós estamos, para falar conosco, como está fazendo nesta noite. Agora eu te peço por cada um de nós, a começar de mim, guarda-nos de tropeçar, meu Deus. Guarda-nos, ó Deus, de viver no pecado, praticar o pecado e provocar a Tua ira santa, que é sempre justa. Ajuda-nos nesta noite a mudar o curso da nossa vida, naqueles pontos que são necessários. Que o nosso coração esteja sensível à Tua voz. Que os nossos olhos estejam mais marejados, com mais frequência. Que nós possamos chorar mais vezes diante de Ti. E que possamos a cada dia ser mais e mais parecidos com Jesus, Teu Filho amado. Ouve a nossa oração, que derramamos diante de Ti, nesta noite. Leva-nos em paz para as nossas casas.